A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no seu graça e paz, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Sejam todos bem-vindos aos nossos canais de apologética. Eu sou o ex-protestante Fábio Pentecostes e eu quero trazer hoje um vídeo, olha só, respondendo a 3 mitos protestantes. É Fábio Pentecostes, ex-protestante, que vai responder? Não. Quem vai responder é isso aqui, ó. Ex-pastor luterano Olaf Ekman. Inclusive, ele vai fazer essa defesa, né? E essa defesa que ele vai fazer é justamente nisso que ele se converteu à Igreja Católica. Tá certo? Você vai acompanhar a partir de agora comigo. Vamos lá? Muito bem. Aqui ao nosso lado, só lembrando, tá aí o Pix para quem quer nos ajudar, pentecostesfabio1@gmail.com. Doe, faça a sua doação o quanto você puder, nos ajude. Essa sua doação faz com que um vídeo desse chegue a muitos católicos para conhecer o caminho da verdade. Lembrando que os comentários são abertos só para católicos. O ex-pastor luterano convertido ao catolicismo responde a 3 populares mitos protestantes. Está aqui no site do Cleofas, tá? O ex-pastor luterano e também fundador de uma igreja pentecostal mais influente da Suécia moderna, em Escandinávia, contou como foi a sua conversão à Igreja Católica e a importância crucial que esta tem para a salvação das almas. Do mesmo modo, advertiu os seus irmãos do protestantismo a não cair em preconceitos infundados, ou exortou a buscar a verdade a respeito do que o magistério da igreja realmente ensina, nos temas relacionados à Eucaristia, à Virgem Maria e os santos, e as imagens, entre outros. Vamos lá? A primeira. Vamos conferir aqui os 3 primeiros mitos protestantes respondidos por Ekman. Tá certo? Primeiro, o ataque protestante é: os sacramentos são apenas símbolos. Wolff explicou que para a sua conversão ao catolicismo foi crucial descobrir que os sacramentos não são símbolos, mas são o próprio poder de Cristo trabalhando em nossas vidas e que são eles que nos conferem a graça. É necessário entender os sacramentos para conhecer como é porque a igreja os administra e os resguarda. Também explicou a importância de entender verdadeiramente a presença de Cristo eucarístico. Porque apesar de aprender acerca deste sacramento com conhecimento, não entendi profundamente até conhecer, com a experiência que ali se encontra realmente vivo o corpo e sangue, alma e divindade de Jesus. Sobre a confissão, contou que a primeira vez que recebeu este sacramento foi muito doloroso, mas ao mesmo tempo refrescante. Lembro-me de ter saído do confessionário com uma incrível leveza e liberdade que viera até mim. Eu me lembro também a primeira vez que eu fui me confessar, eu levei um amigo para se confessar também, há vários meses, fazendo um exame de consciência. A minha primeira confissão, quando a gente saiu com a alma lavada, eu falei para ele: me segura que senão eu vou sair voando nessa cidade. A leveza da alma, nossa, não esqueço nunca isso. Isso foi um marco na história da minha conversão. Segundo o mito protestante defendido pelo ex-pastor: não se pode rezar a Virgem Maria. Por outro lado, assegurou que o papel da Virgem Maria se tornou muito importante para ele, porque recebeu o cuidado que ela teve não somente na figura física de Jesus, como um menino que foi crescendo até se tornar adulto, mas sobre o resultado do seu ministério público, basicamente concentrado na história da salvação e da igreja. Maria tem papel de intercessora por excelência e é a nossa mãe adotiva, porque Jesus assim o quis durante a sua agonia na cruz. É incrível sua missão da história da salvação, algo que nunca havia imaginado antes, afirmou o pastor. Wolff recordou que como
que, como protestante, uma pessoa sempre se pergunta se pode rezar a Maria ou não. E confirmou que aqui não estamos falando de idolatria, mas sim de pedir a sua ajuda para que reze por nós ante o seu filho, como em João 2. Né? Percebi que tudo estava contido na revelação bíblica e não era algo extra. Quando pedimos a intercessão, fazemos as pessoas vivas aqui na terra ou vivas no céu. E esse é um recurso impressionante que a igreja tem, acrescentou esse pastor. Quando fala aqui no céu, algumas seitas, para destruir a intercessão dos mais vivos no céu, eles começaram a acreditar na morte da alma, essas seitas, porque quando a igreja deu a resposta que os intercessores são mais eficazes no céu, que estão mais vivos no céu, Deus juiz das almas dos santos que chegaram à perfeição, 12:23 de Hebreus, também no 12:1 de Hebreus, Jesus ao subir levou consigo uma nuvem de testemunhas, porque Jesus desce ao Hades, prega e leva esses santos para interceder, e ainda os santos que estão indo se tornam intercessores, as portas que estavam fechadas foi aberta, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo também, muito bem. E como da minha carne bebe meu sangue tem a vida eterna, então já está na vida eterna, não morre, mas viverá para sempre quem come deste pão. João 6:51 e 54. Então nós sabemos, meus irmãos, que Deus não é Deus dos mortos, diz Mateus, mas é Deus dos vivos, Deus de Abraão, que está vivo, Deus de Isaac, que está vivo, e Deus de Jacó, que está vivo. Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos santos, e os santos estão vivos. Mais claro do que isso, não canta um galo. Então sabemos que a intercessão deles são muito mais eficaz do que a nossa, que estão na presença de Jesus. Vendo Jesus olho no olho. Então é muito mais eficaz a sua intercessão do que a nossa aqui rezando por alguém, tá certo? Terceiro mito protestante defendido pelo ex-pastor. A Igreja Católica é idólatra. Perdão. Ao terminar agora a conferência, Católico explicou sobre o tema da idolatria de imagens, que existe um grande mal-entendido porque ninguém deve acreditar que adoramos uma estátua como se fosse Deus. A igreja proíbe a idolatria. É claro. Para você ter uma ideia, o protestantismo só apresenta um tipo de idolatria, a imagem. E a Igreja Católica, como a Bíblia Sagrada, nos apresenta 13 tipos de idolatria. No canal do ex-protestante Fábio Pentecoste eu trouxe uma série de idolatrias, onde eu trago o livro da sabedoria, mostrando o livro da sabedoria. O livro da sabedoria nos apresenta 13 tipos de idolatria egípcia. E ali eu mostro, pode procurar, são vídeos antigos que tem no canal do ex-protestante Fábio Pentecoste, e vocês vão encontrar esses vídeos, tá certo? Vamos lá. Nós acrescentamos que existe um só Deus, em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. As imagens são apenas representações ou recordações daquela pessoa ou santo ao qual nos dirigimos, assegurou ex-pastor Hickman. Em março de 2014, Hickman, que foi um ministro licenciado luterano para muitos anos e pastor na Suécia, onde apenas 1,5% da população é católica, anunciou antes de 3 mil seguidores em plena assembleia dominical que ele e sua esposa Brígida se converteriam ao catolicismo, o que finalmente aconteceu na Páscoa daquele ano. Minha vida mudou dramaticamente, mas de uma forma muito positiva. Foram muitos anos de aproximação à Igreja Católica. E finalmente, minha esposa e eu nos convertemos em 2014. Tive uma grande sensação de satisfação e, na verdade, senti que retornei para casa, explicou isso, pastor. Além disso, asseguro que houve diversas reações antes a este fato. Entretanto, na Igreja Católica, nos receberam de braços abertos. Bom, eu já trouxe o testemunho dele, né? Não precisa eu ler todo o testemunho dele, que é um pouco grande.
Tá aqui para você que você quer ver e quer ler o testemunho dele. É só ir no site do Cleofas, do professor Felipe Aquino. Está aí o professor. Esse foi o meu professor de doutrina, ele juntamente com o padre Paulo Ricardo, assim que eu saí do protestantismo. Eu e a minha esposa em 2008, quando saímos do protestantismo, nos convertemos à Igreja de Cristo, fizemos um estudo doutrinário na Escola da Fé com o professor Felipe Aquino e com o padre Paulo Ricardo, nossos professores de doutrina, certo? Então aprendemos muito com eles, e hoje estamos aqui fazendo a nossa parte, né, como cristão católico, anunciando a fé católica e defendendo a fé católica dos ataques das heresias, certo, meus irmãos? O vídeo vai ficar um pouco curto. Eu queria mostrar para vocês o nome do site do professor Felipe Aquino, tá? Anunciar também esse site, que é muito bom. Procure o site católico. Você que anda... Chega tantas pessoas nos comentários dos meus vídeos, dizendo: olha, como eu queria que Rodrigo Silva se convertesse. Ô homem sábio, assiste o Rodrigo Silva. Rodrigo Silva não amarra o cadarço do tênis do professor Felipe Aquino. Site Cleofas, tá? Tá aí, ó. Ele não chega nos pés. Se ele fosse sábio, como você chega nos comentários do meu vídeo dizendo que Rodrigo Silva é sábio, que Nicodemos, sei lá das quantas, é sábio. Você não sabe o que é sábio. Primeiro, um católico não escuta pessoas anticatólicas, porque acabam se tornando anticatólicas. Sim ou não? Tô certo ou tô errado? Se eu sou um católico e eu começo a escutar pessoas que não são católicas, porque pessoas que não são católicas vai influenciar seus seguidores a se tornarem anticatólicos, a se tornarem hereges, a se tornarem, né, apóstatas. Então o que tem um católico na cabeça para seguir Malafaia, Feliciano, de Macedo, R.R. das Quantas, Valdemiro do Chapéu, Agenor Truque, Rodrigo Silva e tantos outros, né? Que tem na cabeça de um católico escutar uns caras desses? Porque o que sai da boca deles é só heresia. A Bíblia diz que não sai água doce de uma bica salgada. Porque você não cria vergonha na sua cara e você vai buscar o professor Felipe Aquino para estudar sobre doutrina, o padre Paulo Ricardo, tá certo? Um Dom Henrique Soares, porque apesar de já estar no céu, mas os seus vídeos, os seus estudos, os seus ensinamentos continuam a nos ensinar, tá certo? O Dom Adair José, Dom José Falcão, que foi o meu professor de Apocalipse, do livro do Apocalipse, Dom José Falcão, fui formado por ele quando eu saí do protestantismo. Estudei sobre Apocalipse com Dom José Falcão. Tá aqui no YouTube, nessa plataforma, o canal de Dom José Falcão, o curso de Apocalipse, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Você está compreendendo? Você está entendendo? O que tem esse povo na cabeça? Aí, apóstata se torna apóstata da fé porque está ouvindo uma série de mestres. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Eu quero colocar aqui na própria Bíblia protestante, ó. Eu vou colocar aqui na própria Bíblia protestante para vocês terem uma ideia. Não vou nem pegar na Bíblia católica. Vou pegar aqui na Bíblia protestante. Presta atenção. Deixa eu ver se eu ainda tenho aqui a Bíblia protestante. Tem sim. Vou pegar em uma delas aqui. Vamos lá. Deixa eu ver essa aqui. Atualizada protestante. Vamos lá. 2 de Timóteo. Vou pegar aqui. 2 de Timóteo. 2 de Timóteo, capítulo 4. Versículo 3 e 4. Presta atenção. Bíblia, tradução atualizada, lá em cima. Atualizada, ó. Bíblia, tradução atualizada, João Ferreira de Almeida, tá certo? Vamos ler na Bíblia protestante. Versículo 3, 2 Timóteo 4, 3 em diante. Pois virá um tempo
em que não suportarão a sã doutrina. Por que esse povo está procurando ouvir? Por que esse povo está procurando ouvir Rodrigo Silva? Não sei quem lá dos quadros da vida. Os Nicodemos da vida. Por que esse povo está ouvindo? E bato no peito, sou católico, ouvindo esse povo. Porque a própria Bíblia está dizendo que viria um tempo em que essas pessoas não suportariam mais a doutrina da igreja. Porque por não conhecer a doutrina da igreja, se espantam com escândalos, se espantam com a teologia da libertação, se espantam com alguma coisa que o Papa faz que não está falando em cátedra. Olha a mentira de Rodrigo Silva. Diz que o Papa tem que sentar na cadeira de Pedro para dar uma ordem. Olha a mentira dele. Ele nem sabe o que é o Papa falando em cátedra. É em termos doutrinários. O Papa fala em termos doutrinários. Escreve documento, alguma coisa. E ele não sabe de nada, esse Rodrigo Silva. Aí tá lá católico seguindo um herege desse. Né? Tá lá seguindo um herege desse. A Bíblia diz, Bíblia protestante, pois virá um tempo em que não suportaram a sã doutrina, e a sã doutrina da igreja, viu? Fundada por Cristo. Em vez disso, terão comichão no ouvido comichando, e amontoarão para si instrutores, segundo suas próprias cobiças. A Bíblia Ave Maria sempre segue os textos originais, diz, ouvindo uma série de mestres. Aqui diz instrutores da má fé. Você está me entendendo a coisa como é que é? Como, meu Deus, eu, em vez de procurar conhecer, me aprofundar na minha fé, buscando quem conhece a minha fé, eu vou buscar um adversário, a ouvir adversário. O livro do Eclesiastes tem uma passagem que eu gosto muito dele. Como você vai pedir o endereço de alguém se você vai consultar o rival daquela pessoa? O que é que o rival daquela pessoa vai dizer de bom dela? Praticamente nada. O que é que o Rodrigo Silva vai dizer de bom da Igreja Católica? Praticamente nada. O que é que Nicodemos vai dizer de bom da Igreja Católica? Praticamente nada. 0,0%. Mas esses católicos se dizem católicos, buscam esse povo. Buscam esse povo. Ah, mas é porque eu gosto de Bíblia e eu não vejo professor Felipe Aquino toda hora, eu não vejo toda hora Paulo Ricardo com a Bíblia na mão. Então deixa eu dar um conselho para você. Você quer seguir realmente quem tá com Bíblia na mão? Padre Luiz Toro é o remédio para a sua alma. E nós temos a graça de traduzir aqui nos nossos 2 canais o Padre Luiz Toro. São muitos vídeos, são mais de 200 vídeos que nós temos nos 2 canais, traduzidos de debates, de pregações doutrinárias, de defesa da fé do padre venezuelano, Padre Luiz Toro, que é meu professor de Bíblia, foi um dos meus professores de Bíblia, o maior de Bíblia até hoje. E é o padre mais biblista hoje da Igreja Católica no mundo, é o Padre Luiz Toro. Tem tirado a máscara protestante. Um padre que entrou um dia recém-ordenado, foi convidado a uma seita protestante, e essa seita tinha aí um culto por uma prima, tinha 400 pessoas. E o pastor fez uma resenha de expulsação do demônio. Moral da história, o Padre Luiz Toro não aguentou, foi disputar com o pastor, debater com o pastor, as 400 pessoas da igreja se converteram e o pastor correu com medo. Então nós estamos falando de uma pessoa que é altamente preparada, que tem um conhecimento vasto das Sagradas Escrituras e da fé. Então, você quer seguir realmente quem tem a Bíblia na mão? Então busque Padre Luiz Toro. Se você não entende espanhol, busque estudar o espanhol, que ele é espanhol. Tem aqui no YouTube os canais do Padre Luiz Toro, são muitos canais, mas tem o canal oficial dele, Padre Luiz Toro, tá certo? E se você não entende espanhol, tem dificuldade para entender espanhol, nós temos aqui no canal do Ex-Protestante vários vídeos dublados do Padre Luiz Toro. No canal Católica Apologéticas e Debates também, que é o nosso segundo canal, tem vários vídeos dublados do Padre Luiz Toro. Busque lá e você vai ver o que é a Bíblia. Tá certo? Passou-se o tempo, meus irmãos, em que católico deixava lá a Bíblia na estante, a poeira comendo, aberta lá no Salmo 90, né?
Não, católico hoje está conhecendo Bíblia. A Bíblia está trazendo protestantes, para o seio da igreja, como me trouxe. E muitos outros. Vamos abrir a Bíblia, vamos estudar, porque é um livro católico que fala da fé católica, tá certo? Então veja, parem-se intrusos segundo suas próprias cobiças e não segundo a doutrina. O que é que Rodrigo Silva? Silva vai lhe falar o que lhe apraz a ele e a sua seita. Do mesmo jeito, Nicodemos vai falar o que lhe apraz a ele e a sua seita. Não vai falar bem da igreja católica, da igreja fundada por Cristo, porque não são católicos, são apóstatas. São adversários. Certo? Versículo 4. E com isso se desviarão os ouvidos da verdade. E se voltarão aos mitos. O que você escuta, meu filho, minha filha, você que se diz católico, escuta Rodrigo Silva e outros. O que você escuta da boca deles são mitos. Mitos, lendas, mitos, as mentiras que falam da igreja católica. As blasfêmias e injúrias. Né? Porque os pais deles, os judeus, fizeram isso com a cabeça lá, botando na cruz. Desça daí, você é o filho de Deus. Zombaram a mesma coisa. E agora zombam do corpo, esses aí. Né? É a mesma descendência daqueles judeus lá, zombadores. Pois é. Tá aqui, ó, próprio livro protestante, versículo 3, 4 e 5 de 2 Timóteo 4. Tá vendo? Entenderam? Então crie vergonha na sua cara, vai estudar, vai acompanhar o professor Filipe Aquino, o padre Paulo Ricardo e tantos outros mestres da fé católica. Beleza? Combinado? Livros, vai estudar a patrística, vai estudar os santos, os pais da igreja, que aí você faz muito melhor para a sua alma. E você, quando descobrir essa verdade, é como aquela parábola que Jesus contou. O sujeito, ele vem de um campo e ele descobre que naquele campo tem uma pérola de grande valor. Ele vai fazer de tudo para recuperar o campo de volta. Quando você descobre a fé católica, você vai fazer de tudo para se converter a ela. Não adianta eu narrar aqui a pérola que é a fé católica. Você tem que conhecer. Faça essa experiência e depois venha aqui nos comentários e diga: eu segui seu conselho e eu descobri que pérola maravilhosa, que nada paga, porque já foi prego na cruz do Calvário. É maravilhoso. Deus abençoe vocês. Certo? Juízo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma. Salve Maria Imaculada. Sempre vejo.